galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia que estamos aqui para falar sobre o escândalo central da nação, Banco Master. Já era sabido, né, que hoje a gente vai falar de mais confusões que não deram tempo de falar sobre ontem e, obviamente, surgiram novos fatos. As conversas de pagamento, que giravam em torno de 20 milhões, já subiram para 35. Novos personagens que eram na política e agora tem ligações com a Faria Lima, também estão pintando pessoas que vocês conhecem. A imprensa criticando mil coisas e, inclusive, para minha surpresa, a Folha de São Paulo diz que o grande vencedor da semana é ele, Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente. Aí tem delação que pode comprometer o filho de Lula e aparentemente já estaria no forno. Tô falando do careca do INSS, a gente abriu um vídeo falando sobre isso na verdade. Toffoli desconfiando que foi o Lula que mandou a PF ir pra cima dele com esse relatório, mágoa passada. E também tem algumas coisinhas extras que tem a ver com essa confusão toda e não tem a ver ao mesmo tempo. Tem, não tem e que abre flanca aí pra uma história que no final vai desaguar no Banco Master e, enfim, né, processos judiciais com pessoas muito poderosas. Espero que dê pra comentar sobre tudo que eu separei. Realmente espero, porque eu não sei se vai dar. Vamos até começar, sem perder muito tempo aqui na introdução, que acredite se quiser, eu não sei se vai dar pra comentar sobre tudo. Gente, começando aqui já com pitadinhas de emoção, principalmente no coração do Lula, né, que deve estar palpitando de felicidade. O careca do INSS prepara a proposta de delação premiada. Curiosamente, estávamos comentando ontem sobre o careca do INSS dentro do contexto da escolha do Mendonça. E os jornalistas do consórcio apontaram, né, nas análises um pouco mais isentas, que o Mendonça não, sei lá, né, não seria o mais Zé Cruzadinha da história, né, que vai pra cima fazer acontecer, mas também não vai jogar 100% ao lado do Lula. E aí o exemplo que eles davam era que o Mendonça, no caso do INSS, vinha relatando o caso com certa dureza, e estava mantendo tanto careca do INSS quanto o filho dele presos há um bom tempo. E a matéria falava que o Mendonça queria extrair uma delação premiada. Pois bem, parece que o careca quer falar. Ele deve ter lido o jornal de ontem. O careca de anteontem, né? O careca deve ter lido o jornal aí da sexta-feira. Falou, rapaz, o Mendonça quer uma delação, eu vou falar. Mas enfim, o carequinha do INSS prepara uma proposta de delação. A Corona apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão de seu filho, Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser o braço do pai no esquema, mas não é só o pai. A CPMI do INSS também mira Tânia Carvalho dos Santos, a mulher do careca do INSS. No ano passado, os parlamentares aprovaram um requerimento para tomar o depoimento dela, mas a oitiva ainda não foi agendada, o que tirou o operador do sério. Aí que vem, né? Nas últimas semanas, o carequinha reuniu advogados para colocar no papel uma proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar os seus negócios com o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Apuração, a coluna foi atrás. O relator das investigações do caso, o André Mendonça, estava querendo delação, segundo o consórcio. Só que aí, né, o Metrópolis finaliza falando que os negociadores de uma eventual delação têm certas dúvidas se a proposta seria aceita, porque o Ministério Público não consentiu, por exemplo, com a delação do Beto Louco sobre esquema de corrupção envolvendo adulteração de combustíveis. Teria falado aí de alguns políticos poderosos e acho que o Ministério Público acho que não tinha provas suficientes, né? Falando de Lula, né? Falando do filhinho de Lula, que eu acho que faz o coração dele palpitar. O Metrópolis trouxe duas análises. A percepção do PT sobre o Mendonça e a percepção do Centrão sobre o Mendonça. Primeiro, a do PT, né? O temor do PT com a relatoria de André Mendonça no caso Master. Dirigentes do PT avaliam que André Mendonça, novo relator do caso Master, tem mantido uma postura técnica e de isenção em suas decisões na corte. No entanto, petistas dizem temer que, devido ao ano eleitoral, Mendoncinha poupe algum político de direita que venha a ser implicado nas investigações. Acho improvável, viu?
O partido de Lula acredita que as investigações sobre o Master atingirão, no que tange a classe política, figurões do Centrão, como Antônio Rueda, Ciro Nogueira, né, que é os chefes aí do União Brasil e do PP, que mantém relação próxima com parlamentares do campo conservador. Então me parece o perfil do Mendonça blindar essa galera. Tanto que o Will Gadelha comenta: a reação do Centrão à escolha de Mendonça como relator do caso Master. Na avaliação de lideranças do Centrão, que tinha uma relação próxima com o Vorcaro, Mendonça não seria o melhor nome para a relatoria, mas também não seria o pior. O pior de todos seria a Carmen Lúcia, na visão do Centrão, porque ela não tem nenhuma vontade em criar um bom relacionamento com a corte. Saiu até uma matéria no Estadão Longo, eu nem coloquei aqui, que fez basicamente aquela análise que eu falei para vocês. Dom Pedro III não pode por causa do contrato da mulher. O Dino não quer porque já tá por causa das emendas. O Gilmar esquece, né? Explosão total. O Fachin é o presidente. O Fux falou: tire meu nome da boca. Aí a Carmen Lúcia, de jeito nenhum, ela nem mande pra ela. Aí só sobrava no final do dia o Zanin e o Mendonça. E aí o sorteio... Esse sorteio é maravilhoso, né? O sorteio teria escolhido o Mendonça, porque pensa o seguinte, né, rapaz? Se fosse sorteado o Zanin, o sorteio, né? Sorteio eletrônico. O sorteio é melhor que a Mega Sena. O sorteio eletrônico falou: cara, se cair no Zanin, né? E o resultado da confusão do Master não for a contento, vão falar que é o ex-advogado do Lula que tá trabalhando pra abafar tudo. E aí, por nossa sorte, o Mendonça foi sorteado. Não foi escolhido não, viu, gente? Foi sorteado. Aí começa. Confusões pintaram ao longo do dia de ontem. A começar com Malu Gaspar trazendo um bastidor, dizendo que, para seus aliados, Toffoli está falando que Lula é o culpado por conta do relatório da PF. É Lula. Lula tá com raiva dele aí. Obrigado pelos colegas a abandonar a relatoria do caso. Toffoli tem atribuído a Lula, responsável pela sua indicação em 2009, né, o movimento da PF de entregar ao Fachin um relatório que destrincha suas conexões com o Paquito. A interlocutores próximos, Toffoli afirma estar convicto que o André agiu em nome de Lula, ao enviar diretamente para o Supremo dossiê um calhamaço de aproximadamente 200 páginas, com diversos registros de ligações, mensagens e transações que envolvem direto ou indiretamente o ministro. Nas conversas de bastidores, Toffoli tem avaliado que Rodrigues nunca tomaria tal atitude sem autorização do petista. E convenhamos, né, gente? Imagina aí a PFL, a Polícia Federal do Lula. Chegou esse material. E aí, chefe, a gente faz o quê? Trabalhem de forma técnica, independente, sem contar pro Lula. O Lula não sabia de nada, do início até o fim. Esse caso do Master, você abre o coração. Em alguns pontos eu fico me questionando o que é que tem por trás. Qual as motivações? Por exemplo, quais as motivações por trás do vazamento da informação, né, da reunião? Colocaram lenha na fogueira. A troco de quê? A troco de quê colocar aquela lenha na fogueira? Pra falar que tem mais? Tem mais coisas? O que mais poderia ter sido discutido naquela reunião? Seria bombástico? E a troco de quê? Qual o recado pros ministros? Eles têm que fazer o quê pro resto da reunião não ser revelado? Eu nem sei se é sobre a reunião. Sabe? O pai falou que, ó, eu já grampeei isso daqui, o grampeador, né, da República. Se isso aqui já foi grampeado, imagine outros encontros. Quais outros encontros? São questionamentos. Eu realmente não tenho a resposta. Outro questionamento bom, né? Como que Toffoli, com salário de funcionário público, conseguiu, né, ser sócio, uma participaçãozinha junto com seus irmãos bem humildes, um resort multimilionário? Quem faz essa pergunta é o próprio consórcio. Mas enfim, outro fator que vem sendo usado pelo Toffoli para justificar a desconfiança em relação a Lula é o fato de que, horas antes de Toffoli deixar a relatoria, Lula se reuniu com Paulo Gonet, de quem cobrou apuração rigorosa das fraudes do Banco Master. Como PGR, né, Gonet detém a prerrogativa de apresentar um pedido de suspeição contra o Toffoli. Aí a motivação do Lula seria a vingança. Dos motivos, a mágoa, um episódio que ocorreu em 2019, durante a Lava Jato. A pessoas próximas, Toffoli tem dito que não tem dúvidas que Lula busca se vingar. O que é que teria acontecido, né? Na ocasião, Lula cumpria a pena por corrupção e lavagem de dinheiro na superintendência da PF em Curitiba, quando um de seus irmãos, Genivaldo Inácio da Silva, o Vavá, faleceu.
Os advogados acionaram a justiça pedindo autorização para que ele comparecesse ao enterro, mas o pedido foi rejeitado na primeira e segunda instâncias. A defesa de Lula recorreu ao Supremo e a decisão ficou a cargo do Toffoli, que à época presidia a corte e estava de plantão no recesso do judiciário. O ministro, porém, só decidiu sobre o pleito no dia seguinte e minutos antes do horário do enterro de Vavá em São Bernardo do Campo, a mais de 400 quilômetros de onde Lula estava preso. Aí ficou fora. Ah, isso mesmo, não. Isso mesmo. Eu jurava que tinha... Não é esse mesmo. Essa aí que é a mágoa aí do Lula. Aí, o Lauro Jardim, ontem de manhã, fala o seguinte: os ministros do Supremo vão anular a investigação sobre Toffoli, feita pela Polícia Federal, do advogado e professor Davi Tangerino, sobre a reunião dos 10 ministros que se lançou do Toffoli. Ele fala o seguinte: as críticas à PF feitas pelos ministros dão a chave. Vão anular a investigação sobre o Toffoli. Seria para revelar esse comportamento. Mas assim, como revelar os bastidores da reunião poderiam contribuir para chegar nesse caminho? Se é que isso aí realmente vai chegar, né? Lembre de uma coisa. Vou até mostrar aqui, ó, que é uma afirmação muito grave a ser feita. Deixa eu pegar aqui só a imagem lá a revista Piauí. Cadê a revista Piauí? Cadê a revista Piauí? Não foi? Acho que foi. Eu não coloquei aqui. Ah, não coloquei aqui não. Então, peraí. Pra não perder tempo, deixa eu dar pause. Pois bem. O material que o Andrei apresentou é mais grave do que sugerem as notas explicativas distribuídas pelo gabinete do Toffoli. PF apontou ao Supremo indícios de crime. Indícios de crime. Assim, não estaríamos tratando apenas de suspeição, né? Mas indícios, segundo a revista Piauí. Então, talvez realmente, né, anular essa investigação seria importante, né, para manter a democracia de pé, inabalável. Aí tiveram duas análises da imprensa que eu acho que se complementam, e é a imagem que esse caso passa. E realmente esse caso é inédito. Saída de Toffoli de relatoria expõe crise inédita no Supremo e reforça histórico de blindagem. É o que diz a Folha. A portas fechadas, os ministros tiraram Toffoli da relatoria do caso em uma decisão sem precedentes que reforça a percepção de corporativismo na corte. Historicamente, o afastamento de um ministro do caso sempre foi decisão do próprio magistrado. O plenário nunca reconheceu situação de suspeição ou impedimento sem ser por autodeclaração. É a primeira vez na história do país que isso acontece. A mesma percepção é do Fernando Schuller. Não é sobre Toffoli, mas sobre um sistema de poder. E o Schuller destrincha um pouco mais, até porque o Schuller é um cara que está mais à direita no debate público, né? Bem mais à direita. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. Teria dito a ministra Carmen Lúcia na famosa reunião do Supremo: revelação do ano. Nunca imaginei que nossos ministros andassem de táxi. O mais curioso foi o Supremo Futebol Clube. Suspeição de ministros só em caso, né, de crimes absurdos, né? Uma inovação jurídica. O ponto-chave: se a PF investiga este ministro, por que ela não investigaria algum outro logo adiante? De modo que o melhor é pensar na institucionalidade. Na prática, sacrificar Toffoli sob pena dos demais ministros se tornarem sócios da crise, como lembrou um jornalista antenado, o que apenas daria munição ao discurso bolsonarista contra a corte e, no limite, levar a uma ressignificação do 8 de janeiro, bingo, a uma campanha eleitoral este ano. Taxistas têm a língua solta e não dá para prender todos por ataque à democracia, de modo que o melhor mesmo é pensar na institucionalidade. O fato é que o tribunal cedeu. Ele que nunca teve limites para praticar censura prévia contra o outro lado, que condenou a 14 anos a moça do batom, que sempre se jactou de não ceder à opinião pública, agora cedeu. E isso não é pouco, gente. Olhem as diversas crises que já aconteceu. Vocês lembram da Vaza Toga? O que foi revelado na Vaza Toga? Você lembra dos episódios do Talhaferro? Para falar só de 2. Não teve nada. A corte seguiu assim, inabalável. Dessa vez não. Dessa vez cedeu. É a primeira vez que a gente está vendo
eles dariam um passo atrás. Então imagina o quão grave é este caso. E cedeu para a barulheira terminar. E não está terminando. Há algo lógico aí. Sacrifica-se um personagem fraco, como o Toffoli, em nome da preservação de um sistema de poder. Sistema que não admite que o ministro possa sofrer alguma suspeição, que resiste a um código de conduta para seus negócios e se ancora em uma concepção algo metafísica de fé pública. Se não havia nada de errado na conduta de Toffoli, por que ele deveria sair? Se não havia razões estritamente jurídicas, por que a corte deveria se mover? Seria porque uma parte da imprensa que antes dormia em sono profundo diante das excepcionalidades do Supremo agora acordou? Isso com certeza. O fato da imprensa agora estar deixando de forma bem clara o que está acontecendo está incomodando. Aí fala, dias atrás, linha editorial reclamando que Vorcaro não tem foro e logo não deveria estar no Supremo, a turma acordou e descobriu que pessoas sem foro deveriam ir para a primeira instância? Porque durante o julgamento do 8 de janeiro, ninguém ligou para isso, né? O Supremo soa perceber a si mesmo como um poder irresponsável a qualquer controle externo. E isso está em jogo. E é isto que está em jogo. Se os negócios em um resort são motivos para a suspeição de um ministro, por que um contrato gordo entre seus familiares e a empresa cuja causa irão julgar não o seriam? E por que não perguntar que fim levaram as denúncias de talha-ferro? Ou pior, se o país começa a rever a história triste dos inquéritos, ou quem sabe desconfiar que nem tudo foi de fato necessário para salvar a democracia, e chega à conclusão que o bolsonarismo sempre esteve certo. Eu tenho certeza que nesse momento deve ter um brasileiro, pelo menos, que chegou a essa conclusão. O Bolsonaro não era louco, viu? Eu que fui enganado. A pergunta agora é o que fará André Mendonça. Ele deveria dar transparência, sim. Esse daí deveria ser um mantra para os próximos dias. Transparência, 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 transparência. Aproveitar que os próprios jornais estão falando disso. E os jornais querem, né? Porque vai vender muito jornal, vai dar muito clique, muita audiência. O que já se sabe no caso do Master, o Brasil precisa saber. Já a segunda parte, né? Devolver a primeira instância, não sei. Prefiro que o Mendonça tire a transparência e vá. Porque, não sei, né? Sei. Se bem também que, se tirar a transparência... Se o Mendonça tirar a transparência, aí pode mandar a primeira instância. Porque se o Mendonça... Desculpa, tirar a transparência. Se o Mendonça tirar o sigilo... Porque eu acho que vai ter tanta pressão pública pra cima do juiz da primeira instância que esse cara, ele vai sentir o gostinho de ser tratado como herói e o calorzinho de arriscar, né? Brincar de ser um democrata. Outra pergunta é sobre o Congresso. Se assinaturas para abrir uma CPI, por que isto ainda está parado na mesa do Alcolumbre? E aí o Chula relembra uma coisa muito importante, que em 2021 o Barroso deu uma canetada mandando que a CPI da pandemia fosse instaurada porque era direito da minoria. Isso deixou de ser por alguma razão no Brasil atual? Só valia até o quê? Até o Bolsonaro sair do poder? Não era assim? Se tem assinatura, tem que estar lá, na canetada, não foi o que o Supremo fez atrás, não é o precedente. Eu acho que os parlamentares, os congressistas, quem tem o poder na mão, eles deveriam estar batendo primeiro na tecla da transparência, mas insistir para valer. Transparência, transparência. Precisamos saber tudo que já foi revelado. Lembre do que o Estadão falou ontem. A lista de contatos do Vorcaro não começa na letra T. O alfabeto começa na letra A. De A até T, tem muita letra, viu? Pegando o gancho do que o Schuller falou, que, olha, pode ser que as pessoas comecem a ressignificar o que foi de janeiro e começar a chegar na conclusão que foi perseguição aos bolsonaristas e que os bolsonaristas sempre estiveram certos. Aí Ruizão e o Leonardo Atush estavam comentando sobre isso. A Tsuki colocou ali, né, algumas falas deles. E termina falando o seguinte: agora se pergunte quem mais e por que querem, né, o fim do bolsonarismo. E por que Tsuki escreveu isso? Vamos ouvir. Ele não precisa jogar. Ele só precisa torcer para que o negócio vá fundo. Se for fundo, se for muito fundo, e eu acho que a coisa vai se aprofundar, ele vai ser o grande beneficiário, não há dúvida nenhuma disso. Não podemos tapar o sol com a peneira, assim, entendeu? Ele não precisa jogar. Ele não precisa. Eu sei, não precisa se mover, não precisa falar nada. Ele só precisa torcer para que a investigação vá a fundo, que ele vai ser o grande beneficiário. De quem será que o Ruizão está falando?
É ele ou o pai? Ele e o pai. Bom, o processo contra o Bolsonaro... Ele e o pai, ou seja, ele tá falando de quem? De Flávio Bolsonaro e do Jair. Transparência. Precisamos saber o que a Polícia Federal revelou para o Fachin e depois para o restante dos ministros e para a PGR. fica completamente desmoralizado. Isso aí não tem a menor dúvida. Foi condenado por pessoas que não têm absolutamente nenhuma envergadura moral. É assim que vai aparecer a coisa para a maioria da população. Eles sempre falaram que o Lula era corrupto e tudo mais. Que o sistema é corrupto. É delicada a situação, viu? É muito delicada. O PT fez uma aposta e a aposta está explodindo na cara deles agora. O que você chama de aposta é essa aliança com o Supremo, seria isso? Aliança com o Supremo, aliança com a burguesia, né? Se o que eu falei fosse política de governo, o governo não estaria nessa situação agora que pode entregar o país na mão da direita. E vou dizer uma coisa, um governo Flávio Bolsonaro não seria um governo de crise tão grande quanto o Bolsonaro pai. O Bolsonaro filho é muito mais palatável, é muito mais digerível para o sistema político do que o pai. Mas o sistema ainda não abraçou, né? Não, ainda não abraçou. Mas ele poderia, se ele abraçar, toda a política que nós discutimos aqui durante 3 anos, o pessoal fala como esse companheiro falou, que eu gosto de elogiar a direita, vai ser, não é que vai jogar água no moinho da direita, vai ser assim uma Itaipu. Por que o sistema, então, Faria Lima, os grandes capitalistas, enfim, ainda se recusam a abraçar a candidatura do Flávio Bolsonaro? Qual é o entrave, na sua visão? O entrave é o próprio Bolsonaro. É o fato dele ser incontrolável, o pai? Não é tanto incontrolável, mas eles não querem que o bolsonarismo seja a força dominante no regime político brasileiro. Né? Se o Flávio Bolsonaro for presidente, o bolsonarismo vai se fortalecer. Né? Agora, aí eles vão ter que pesar na balança o que eles querem. Se eles querem um governo que execute uma política neoliberal dura, que eu acho que o Flávio Bolsonaro faria isso, e tolerar o Bolsonaro, ou se eles acham que não tolerar o Bolsonaro é mais importante do que garantir essa política. Flávio Bolsonaro é o vencedor da semana, supremo perdedor. É o que eu falei pra vocês lá, né? Fica lá os malucos na internet gritando, lavando a alma. Eles querem que Flávio Bolsonaro vá lavar a alma deles, comece a falar do caso, denuncie o que está acontecendo. Sabe, irmão, fica quieto. Não tá faltando notícia. Não apoia nem sem dó nem piedade. Tudo que a turma quer é uma cortina de fumaça pra se esconder do que tá acontecendo. Cara, é inegável isso. Qualquer pessoa com 2 neurônios já percebeu. É só olhar os números que estão aparecendo e comparar, né? Como tá a campanha do Flávio, como tá a campanha do Lula. A gente comentou sobre isso daqui com notícias. Saíram mais notícias sobre a movimentação do Lula com o MDB. Entrevista de Renan Calheiros, falas do Baleia Rossi, Ricardo Nunes, outras pessoas. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas quando a gente comentou sobre essas movimentações do Lula, eu lembro que eu trouxe uma postagem do Edson e uma da Anitta. Ambos falando, o Lula tá tão forte que isso que o Lula começou a fazer, começou a se mover. E outras coisas não só do Lula, como a própria questão da dosimetria, só começaram a avançar depois que o Flávio oficializou a candidatura. Aí agora, talvez o consórcio falando, as pessoas entendam, né, sobre a viabilidade e a força da candidatura do Flávio. Tá ali, ó. Avanço de Flávio põe Alckmin na frigideira. Não é o avanço do Ratinho Júnior, da terceira via, da direita, né, da centro-direita. Não, é do Flávio. O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas levou uma ala do governo a admitir a troca do candidato a vice na eleição de novembro. O Flávio é tão fraco que Lula está precisando rifar o Alckmin. O Flávio é tão fraco que Lula está negociando apoio do MDB, ver o que ele pode dar que vai satisfazer o apetite do MDB. Mas errado é o Flávio. Tá voando. Aí, ó. Nem a Folha conseguiu resistir. O senador se consolidou como principal opositor do Lula. Investigação do Master deflagra uma crise sem precedentes da Suprema Corte que está umbilicalmente ligada ao Lula. Aí, voltando aqui por 2.
Caso Master, Toffoli e Lula versus Bolsonaro e bolsonarismo. Bolsonaro tem apoio, prestígio, voto. A oposição ao governo é forte, é real. O bolsonarismo tem força. Se você pisar na bola desse jeito, na frente de um adversário poderoso, você tá perdido. Como é que Lula vai ser o candidato antissistema se ele falou que o Brasil precisava agradecer a Deus pelo Galípolo? Falas do Ruizão, né? Fazendo autocrítica para ver se a esquerda acorda. Tem gente que fala, inclusive, que isso pode resetar o sistema político brasileiro. Pode. Pode resetar e pode afundar também. Você acha que esse caso pode abrir espaço para um novo aventureiro? Um nome que... algo que não esteja sendo cogitado ainda para a sucessão presidencial? Eu acho que já tem o Bolsonaro, né? Difícil você tirar o Bolsonaro. Ele não é muito manchado já? Não, acho que não. E ele tem a vantagem de que ele tem apoio, né? Ele tem prestígio, ele tem voto. Olha que interessante, você está tocando num ponto, quer dizer, que talvez permita à esquerda ou ao governo Lula tentar passar para uma certa ofensiva, né? O que o governo Lula poderia fazer nesse cenário em que quem está com a iniciativa é a direita ou a extrema-direita? Olha, é muito difícil, viu? Eu acho que o que o Lula está fazendo é o que ele poderia fazer. Se separou, falou que o Toffoli tinha que renunciar. Eu acho que é isso. Mas agora, é difícil, viu? É difícil porque a oposição ao governo é forte, é real, é organizada, né? O bolsonarismo, ele tem força, ele tem muita força. Então, você pisar na bola desse jeito, na frente de um adversário poderoso, está perdido em geral, né? Vamos ver. O Clécio fala assim, ó, o presidente Lula tem que se afastar do judiciário. O judiciário é corrupto, né? Sendo corrupto ou não, quer dizer, essa é a visão que está se consolidando na sociedade, né? Quer dizer, ou seja, o sistema seria um sistema podre, Rui. E o presidente Lula, ele quer fazer uma campanha sendo ele o antissistema, porque ele enfrenta os poderosos, os bilionários, a Faria Lima, quer taxar os super ricos, etc. e tal. Como é que você vê a possibilidade do Lula fazer a campanha antissistema? Eu acho que está um pouco tarde, né? Como é que ele vai se apresentar como antissistema se o Lula, na entrevista que nós comentamos aqui na semana passada, fala que o Brasil tem que agradecer a Deus pelo Galípolo? Com 15% de juros. É meio difícil, né? É duro, né, gente? Achar que o Lula vai absorver esse sentimento antissistema nessa situação e vai começar a fazer o quê? Ganhar o apoio popular que quer ver o sistema ser resetado. O Lula, eu não sei onde esse pessoal, né, se informa, o que eles comem, porque você para e observa o que está acontecendo, você vê que claramente, véio, não tem condição nenhuma do Lula sair ganhando aí no meio dessa crise. Pelo contrário, né? É perde. Aí vem o Malu Gaspar, de novo. Relatório da PF cita contratos da ex-mulher de Toffoli e voo em jatinho de voar caro. E eu já adianto para vocês, não é a única matéria sobre os vazamentos, porque assim, o documento do Andrei já está sendo vazado. A Malu Gaspar já sabe. O Estadão já contou outra história. E o Metrópolis contou outra história. Até final do mês é capaz de a gente saber, né, o que tem na maior parte dessas 200 páginas. Enfim, seu lado dono do Master tinha armazenado os contratos da advogada Roberta Rangel para atuar em ação que teve voto de ministro do Supremo. Aí tá ali, né? O relatório de 200 páginas da PF tem um trecho dedicado especialmente à advogada Roberta Rangel, com quem o Toffoli foi casado por 12 anos, até o início de 2025. Entre os fatos apontados como indícios de suspeição para continuar como relator do caso do Master, estão propostas de contrato para advogado atuar em 2 processos de interesse do Vorcaro. Na operação Fundo Fake, que investigou fraudes em fundos de pensão municipais em 2020, e a votação da Ação Direta de Constitucionalidade, ADC 81, que discutia a restrição criada pelo Ministério da Educação à criação de cursos de medicina e ingressou no Supremo em junho de 2022. Vorcaro foi um dos investigados no Fundo Fake e chegou a ter sua prisão decretada em 2019, mas a ordem nunca foi cumprida e acabou revogada no TRF1. Seu interesse no caso da ADC 81 teria relação com a UBRA, universidade de que ele comprou o controle em 2022, quando estava em recuperação judicial, cuja receita dependia majoritariamente dos cursos de medicina. Nela, Toffoli acompanhou o Gilmar, mantendo as limitações para novas faculdades, o que não interessava a UBRA.
Sua posição não foi decisiva nesse ponto específico, mas teve papel central ao definir que os cursos já instalados por liminar judicial ou estivessem em fase avançada de análise no MEC, poderiam funcionar, o que era o caso da Ubra. Nas duas ações apontadas pela PF no relatório, Vorcaro, olha só, encaminha ao Valfrido Vardi, o famoso advogado amigo do Boulos e ex-patrão do Moro, prints com as minutas de contratos para Roberta. Ah, que maravilhoso! Moro e a mulher do Toffoli já trabalharam para o mesmo escritório. Que coisa, viu? Que coisa. E curiosamente, né, olha, pelas datas ali, tudo indica que Moro trabalhou para o Valfrido Vardi quando a Robertinha também trabalhava. Tudo indica que Moro já chegou a ser colega de trabalho da mulher do Toffoli. Rapaz, que país é esse, viu? Só o roteirista do Brasil pra criar umas histórias dessa. Porque na Netflix ninguém ia acreditar. Fosse ela que era mentira. Ainda a terceira ocasião em que Vorcaro menciona a Roberta nas mensagens. No final de fevereiro de 2025, ele enviou um funcionário da companhia Prime U de que ele era sócio e que operava suas aeronaves, uma autorização para... Olha, isso aqui é bom. Pra Robertinha, autorização pra ela, né? Usar um jatinho Embraer 500 Phenom 300 pra ir de Brasília a Ourinhos, no dia 1º de março de 2025. O aeroporto de Ourinhos, onde ela ia, é o mais próximo do Taiaiá. Ave Maria! Que coisa! É uma curiosidade, né? Todas essas informações surgem no relatório entregue ao nosso queridíssimo Edson Fachin. Procurada pela equipe da coluna, Robertinha, ela negou ter usado o avião, disse que não atuou de fato em nenhuma das duas ações citadas nos prints, mas admitiu que no caso da Fundo Fake ela pode ter constado, em procuração para defender o Vorcaro. Talvez eu apareci. Ela aparece como representante do banqueiro em uma decisão do desembargador Neviton Guedes do TRF1. Sobre a DC-81, Roberta disse que apenas sobrescreveu a procuração a pedido de Valfrido Vardi. Escreva aí, Roberta. Por quê? Porque o som é bonito. Bote aí, vai, Robertinha. O Valfridão pediu. Mas não como representante de Vorcaro, e sim de uma associação de escolas, a Abraf. Afirmou ainda que o Brasil todo atuou como amicus curiae na DC-81, uma vez que era questão de interesse de muitos grupos e entidades. Roberta trabalhou para a Vardi Advogados, que representa o Master e Vorcaro em diversos processos entre fevereiro de 2021 e o final de 2022. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí surge um personagem da política, que não está na política. Não está oficialmente com mandato, mas não deixa de ser político, jamais deixará. Um dos políticos mais belos deste Brasil, o nosso grande garanhão Fábio Faria. Conversas entre Fábio Faria e Vorcaro eram sobre voto de Toffoli em causa bilionária no Supremo. O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria tentou reaproximar o empresário mineiro Daniel Vorcaro e o Toffoli. Ainda antes das investigações sobre o Banco Master chegarem ao Supremo. Depois de ter comprado a participação do ministro no Taiaiá por meio de um fundo de investimentos, Vorcaro se distanciou do Toffoli. A relação entre os dois até então era descrita como próxima. A participação de Toffoli por meio da empresa Maridit foi vendida em setembro de 21. Fábio Faria se dispôs a fazer a ponte. Marcou encontro entre os dois, fora das dependências do Supremo, mas a conversa, em vez de ajudar, esfriou a relação. Vorcaro teria ficado incomodado com o comentário de Toffoli envolvendo outro banqueiro. Amigo íntimo do Paquito, Fábio Faria aparece inúmeras vezes em conversas resgatadas pela PF no celular do dono do Master. Os dois tinham negócios em comum e o ex-ministro das Comunicações funcionava como uma espécie de elo entre o Paquito e o meio político. Em uma das mensagens encontradas pela PF e relatadas nas 200 páginas que a corporação enviou ao Supremo nesta semana, Vorcaro informa a Fábio Faria que Toffoli poderia mudar o voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias decorrentes do controle estatal de preços no setor sucroalcooleiro nas décadas de 80 e 90. O caso refere-se à usina Alcídia, em Teodoro Sampaio. A coluna teve acesso às mensagens. Fábio Faria pergunta a Vorcaro quem lhe repassou a informação de que Toffoli votaria contra a usina.
E aí o banqueiro cita o advogado Carlos Vieira Filho, especialista nesse tipo de causa. Ele é filho do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Essa conversa foi no dia 13 de setembro de 2024. Uma das trocas de mensagens do Faria com o Vorcaro disponibilizada, assim, a imagem, né, no Metrópolis. Mas como eles relataram aqui tudo, eu não quis colocar só o... Eles batem foto da tela de um computador, com parte do relatório, né, e o Faria falando. Pouco antes, em 26 de agosto, Gilmar Mendes apresentou um destaque para tirar o caso do plenário virtual. O julgamento começou de forma presencial, na segunda turma, no dia 17 de setembro. Dias depois, a conversa entre o Paquito e Fábio Faria. Na ocasião, Cássio pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar o tema. O ministro devolveu o processo pouco depois e a segunda turma concluiu o julgamento em 1º de outubro de 24. Faria entra nessa história por ser amigo de Toffoli e por seu escritório negociar esse tipo de ativo que envolve bilhões de reais. Se votar contra a usina era a mesma intenção do ministro, ele mudou de posição. O julgamento termina com os votos do Fachin, Cássio, né, e Toffoli. Enfim, né, a favor da usina. Gilmar e o Mendonça ficaram vencidos. Os resultados renderam à usina 1,5 bilhão a serem pagos pela União. A desconfiança sobre o posicionamento de Toffoli baseava-se no fato do ministro, 8 meses antes, ter votado contra os interesses de outra empresa do ramo, a Raizen, em um processo idêntico. É coisa assim, pô, um processo idêntico ele votou contra, no outro ele votou a favor. Coisa, né? Ele deve ter se atrapalhado, né? Em um ele votou contra, no outro ele votou a favor. Que coisa, viu? Nesse último caso, Toffoli entendeu que a Raizen, controlada pelo André Esteves, não tinha direito à indenização. A decisão fez Esteves perder uma causa que lhe renderia 125 milhões. Ele está chateado, né? Com Toffoli. Deve ser por isso que os jornalistas de estimação do Esteves, o Lauro Jardim e a Malu Gaspar, sabem tanta informação do que está acontecendo. Entre a discussão de um caso e outro, a segunda turma não tratou do tema. Ou seja, Toffoli votou de um jeito em um caso e de forma diferente em outro. Curioso isso, né? Mudar de ideia no mesmo caso. O assunto sobre os créditos das usinas foi tratado na reunião entre os ministros na quinta, dia 12. Isso é curioso, informação extra aí, né? E não tá naquela matéria do Poder 360. Que coisa. Isso aí ninguém contou pra gente. O que será que foi tratado mais nessa reunião? Porque não foi só aquilo que tá relatado no Poder 360, né? O grampeador oficial da República devia revelar mais coisas. Em nota à coluna, Fábio Faria disse que conheceu o Vorcaro após deixar o cargo de ministro, né? Informação muito importante, né? Após sair do governo Bolsonaro, é que ele conheceu o Paquito. Para desespero dos petistas. Antes de passar, no episódio 2291, hoje é o 2304. Ou seja, 13 dias atrás, eu falei isso daqui, ó, há 13 dias atrás. E aí, se vocês pararem para observar, olha qual é a chamada aqui embaixo. Vorcaro pagou 67,5 milhões em projeto eólico de Fábio Faria, que está no BTG. Hoje, dia 2 de fevereiro. Vou falar uma coisa igual lá na época do Joesley, né? Que se aparecesse o dedo do Joesley Batista com o Richard Grenell na Venezuela, eu ia ficar surpreso, né? Que apareceu. Se aparecer alguma coisa sobre Fábio Faria e Mickey Mouse, também conhecido como Bruno Bianco, em relação a... Eu vou ficar chocado. Eu não sei de nada. Só tô falando que eu vou ficar chocado. Eu não vou acreditar nisso. Fábio Faria... Se sair, eu vou ficar assim, ó... Meu Deus. Vou refazer esses votos. Se por um acaso... Falei isso dia 2 de fevereiro. Hoje é dia 15. Se por um acaso sair alguma coisa de Fábio Faria e Bruno Bianco, alguma história, sabe? Avião! Se aparecer alguma história, eu vou ficar chocado. Eu não quero... sei lá, né? Porque me veio esses nomes na cabeça, né? Acho que eu tava assistindo muito filme da Disney. Aí eu lembrei do Mickey. Se aparecer alguma coisa, eu vou ficar chocado. Vamos ver o desenrolar dos próximos dias.
Aí falando do Paquito, né? Só pra não perder também a prática. Fundo ligado à Pai do Vorcaro reduz de 14 bilhões para zero valor de empresa com ativo ambiental podre. Uai, que coisa. Eu já vi gente falível, mas sair de 14 bil para zero, meu amigo. Administrado pela CBSF Trust, antiga REAG, fundo informou que reprecificação do ativo terá impacto negativo direto de 100% no patrimônio líquido. Pô. Pense como crédito de carbono é algo bacana. Saiu de 14 bi para zero. Viva o crédito de carbono, né? Viva o crédito de carbono. Mas vamos lá. Falei que as histórias tinham começado em 20 bi... Calma, não é bi não, é mi. 20 milhões, né, os pagamentos. Os 20 milhões agora viraram 35. É quase o dobro, gente. Aumento de 75%. Matéria da Guerra Talento de ontem. Vorcaro diz que foi cobrado por aportes em resort de Toffoli. Me deu um puta problema. Diálogos inéditos do Paquito mostram que ele reclamou com o interlocutor por ter recebido cobranças para efetuar pagamentos em um resort ligado ao Toffoli. As conversas extraídas pela polícia indicam que o Paquito determinou repasses que totalizaram 35 milhões ao Tayaya, com a empresa de Toffoli possuía participação societária. Em nota divulgada anteriormente, o ministro negou ter recebido pagamento de Vorcaro ou relação de amizade com ele. Procurado neste sábado, ele ainda não se manifestou. As defesas de Vorcaro e do Zéton também foram procuradas e não responderam. Esses diálogos, obtidos com exclusividade pelo Estadão, o Aguirre Talento sempre teve fontes com a Polícia Federal. Essa era a função dele quando ele trabalhava na UOL. Ele saiu da UOL para o Estadão e esse é o grande ativo dele. Fontes na PF. Não quero crer que a PF de Lula segue vazando informações pro Aguirre. Mostram que o cunhado dele, o Zétel, atuava como seu operador financeiro e era o responsável por organizar esses pagamentos. Nas conversas, Paquito não explica quem era o responsável pelas cobranças. As mensagens fazem parte do relatório, né? Vocês também sabem do relatório. O material ainda está sob análise do PGR, o Gonê, que ainda não tomou nenhuma providência sobre o seu conteúdo. A suspeita dos investigadores é que os repasses ordenados por Vorcaro tinham Toffoli como destinatário final. Em maio de 24, Vorcaro perguntou em mensagem de WhatsApp a Zétel sobre a situação dos repasses ao resort do ministro. Aspas. Você não resolveu o aporte do fundo Tayaya? Estou na situação ruim, escreveu Paquito. O cunhado respondeu. Rapaz, eu te perguntei se podia ser semana que vem, você disse que sim. O Paquito já tem memória ruim. Já mostra que não pode ser um bom empresário. Já tá querendo cobrar os outros por coisa que ele esqueceu. Depois disso, Zéton apresentou a lista de pagamentos para o Vorcaro aprovar. Nessa lista, constava em uma das linhas Tayaya 15. Para a PF, tratava-se de um repasse de 15 milhões ao empreendimento. E Vorcaro respondeu, paga tudo hoje. Meses depois, em agosto de 24, Vorcaro novamente relatou ao cunhado as cobranças de pagamentos. Aquele negócio do Tayaya não foi feito, pô. Zéton respondeu que já tinha transferido para o intermediário responsável por efetuar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa. Por causa disso, Vorcaro se irritou. Cara, me deu um puta problema, onde tem que tá a grana? Cadê o dinheiro? Cadê? Zéton respondeu, no fundo, dono do Tayaya, transfiro as cotas dele. Para prestar conta, a gente dá cobranças, Vorcaro pediu a Zéton que levantasse todos os aportes realizados no Tayaya. Me fala tudo que já foi feito até hoje. Rapaz, como é que um banqueiro não sabe os números? Esse banqueiro tá muito fuleiro. Zéton então respondeu, pagamos 20 milhões lá atrás, agora mais 15 milhões. Ei, rapaz. Bom, os 20 que a imprensa tava falando já tá ali, né? Agora surgiu mais 15, por isso que é 35. Os diálogos com as cobranças de pagamentos feitos ao Paquito ocorreram 3 anos depois dos irmãos do Toffoli terem vendido metade da participação que tinham no resort. A fatia, né, foi vendida ao advogado de Goiás, Paulo Humberto Barbosa, que já advogou para a JBS em causas tributárias. Aí o Fabiano Lana faz uma pergunta muito incômoda. A questão nem é como vendeu, mas como o Toffoli conseguiu comprar um resort de alto luxo.
Façamos uma pesquisa simples nos buscadores da internet, como o Google, inserir, por exemplo, o nome de algum ministro e digitar algo pueril como comprou casa de. Os resultados serão imóvel adquirido pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski de 9,6 milhões. Os bens da família Toffoli, que somariam 26 milhões. A residência de 12 milhões, adquirida por Dom Pedro III em agosto de 25, um mês antes do julgamento de Bolsonaro. A residência de 22 milhões, obtida à vista pelo Barrozinho na Flórida e por aí vai. Magos dos negócios. Obviamente, nenhuma dessas aquisições significa prova de ilícito. Muitos ministros possuíam carreiras bem-sucedidas na advocacia antes de serem nomeados para o Supremo. Mas sobram algumas questões. Todos eram exitosos a esse nível que se vê hoje? E por que razão e como alguns deles continuam a ser uma verdadeira máquina de arrecadar dinheiro após serem nomeados? O salário do ministro do Supremo hoje é de R$ 46,6 mil brutos, o que dá uns 33 mil líquidos. Serão necessários cerca de 25 anos de trabalho apenas para comprar uma casa de 10 milhões, sem utilizar mais nada dos subsídios mensais. Enfim, logo está mais do que claro que matematicamente que muitos ministros eles não vivem dos seus salários. Sob muitas perspectivas, ministros do Supremo não são pessoas normais, gente como a gente. Possuem incrível poder de dar a última palavra sobre temas controversos da nação, mas pode-se perceber pelas contas bancárias que a diferenciação perto dos brasileiros comuns, inclusive da classe média alta, pode ser abissal. Logo, sem pré-julgar, é preciso ver caso a caso. Eles ficaram ricos antes de entrar no Supremo? Eles já possuíam bens que lhe garantiriam rendimentos eternos a ponto de considerar o salário alto desprezível? Fizeram acordo com parentes como os cônjuges para que a bonança continuasse? Uma certa votação na Corte de 23 ajudou nesse tipo de acordo? Pergunta, né? Mas se a gente busca a trajetória do Toffoli em específico, cara, ele era consultor jurídico da CUT, depois foi assessor parlamentar, advogado do PT, advogado de campanha do PT, 2 anos de exercício de advocacia, foi ao AGU e depois ministro do Supremo em 2009. Mesmo nessa bela trajetória, sempre em ascensão, seria possível comprar um resort de luxo, né, de alto luxo no interior do Paraná? Com todo direito a não ser condenado antes da hora, né? Ele deve essa resposta ao país. Explicar, né? Ele comprou Bitcoin na baixa. Ele comprou, falou que era 10 centavos, ele comprou. Aí subiu para ele, ficou rico. Aí o Eduardo Barreto, na mesmo questionamento, né? Rapaz, Toffoli ganhou 8 milhões como servidor em 20 anos. Mas foi sócio de resort de luxo. O cara puxou o quanto Toffoli ganhou de 2007 até hoje. Aí ele diz, né? De onde veio o dinheiro do Toffoli para investir em resorts avaliados em mais de 400 milhões de reais? O irmão padre, o irmão engenheiro, após ter ficado as 2 últimas décadas sujeito ao teto constitucional, atualmente 46 mil. Desde 2007, o Toffoli oferiu cerca de 8 milhões da remuneração oficial com base no limite fixado na Constituição. É um bom questionamento, né, gente? É um bom questionamento. Tanto que a própria Cantanhede pergunta, né? De onde vem a fortuna de Toffoli, né? E para onde vai divorcar? Eu não sei, Eliane. Eu não sei. E aí a Folha de São Paulo fecha o dia de ontem com essa nota. Ó, 9 ministros do Supremo e 12 parentes próximos são sócios de ao menos 31 empresas. 31 empresas. Esse vídeo é bom, viu? Lá no evento do BTG, o William Vac fez uma brincadeirinha com o Dedé. Dedé que já foi no Taiaiá, né? Escute isso aqui. Que além de ser um dos jornalistas mais respeitados do Brasil e amigo também. Dizem que jornalista nunca é amigo, né? Mas eu tento achar que alguns podem ser sim. Então, acho que a gente precisa arranjar uma piada nova, André. Talvez alguma coisa mais ligada a amenidades, aproveitando que você é um cidadão do mundo, conhece todos os lugares, vários resorts. Você recomendaria o resort Taiaiá?
certamente recomendaria, porque é muito bonito, né? Eu não conhecia. It's good for business. Não, para business eu acho que não é o forte, não. O lugar é muito bonito, mas não é bom de business. O nosso tijucano ficou constrangido com o questionamento do William Vac, né? Esse Dedé é um cara engraçado, mas muito inteligente, viu? Esse dia, rapaz, o Metrópolis tá falando aí que o nome do Dedé aparece lá nos arquivos. Ele é citado, né? Do Epstein. Enfim, né? Um e-mail enviado por Osborne a Epstein no dia 19 de abril. Ele fala o seguinte, né? Acabei de pousar em São Paulo, pegando helicóptero para ir contar o Dedé. E li quando terminar. Esteve nega a existência da reunião e disse que nunca falou com Epstein ou com Ian Osborne, o seu parceiro de negócio, né? Enfim, não houve nenhum encontro ou conversa. Pode não ter tido nada, mas pra mim eu não perco o meu apreço pelo Dedé. Porque mesmo sem haver qualquer tipo de reunião, você vê que os caras já sabiam que o Dedé era o Dedé. Lá pra gente tem que conhecer esse cara, velho. Você foi digno de ser citado, Dedé. Porque eles entendem, Dedé, como você é a lenda. Você é a lenda dos negócios, Dedé. Todo mundo quer ser seu amigo. Um dia serei seu funcionário. Aí, essa denúncia aqui eu acho que é bem curiosa. Porque envolve o mercado aí de combustíveis. E o Beraldinho é apontado como uma ponte entre o MBL e a Refit, do Gustavo Magro. E é competidor com o Rubens Ometo, né? Eles não se batem. E o Rubens Ometo agora teve que pedir ajuda pro Dedé. Pra mim lá na Raizen. Aí é um lado da tesoura brigando com o outro lado da tesoura. É tipo PT e PSDB aqui agora, né? Aí Beraldinho, brother da turma da Refit, do Gustavo Magro, né? Tem aqui uma denúncia pra fazer sobre o Dedé. Vamos aqui ver sobre o Dedé. Pegue o seu nariz de palhaço para assistir esse vídeo, porque tem mais uma conta de 20 bilhões de reais que vai cair no colo dos brasileiros. A história é a seguinte: existe uma empresa no Brasil chamada Raizen, que é uma sociedade entre a multinacional petroleira Shell com o usineiro brasileiro Rubens Ometo. Mas no ano passado, Rubens Ometo deu passo maior que a perna, ficou muito endividado e cedeu o controle das suas empresas para o banqueiro tijucano André Esteves. Só que a Raizen deve mais de 70 bilhões de reais para bancos e não tem como pagar tantos juros. Afinal de contas, a gente precisa lembrar, o governo Lula colocou os juros do Brasil a 15% ao ano. Agora, o que o André Esteves quer fazer para resolver o problema da Raizen é pegar 20 bilhões de reais de empréstimo aonde? No BNDES, no banco público, que deveria financiar o desenvolvimento do Brasil, mas graças aos acordos e as conexões políticas, dá dinheiro para salvar a operação empresarial de banqueiro que está por aí só querendo faturar. O Brasil não se desenvolve, o banqueiro fica mais rico, resolve o problema da multinacional holandesa e o povo brasileiro é que paga essa conta. Bezerra da Silva já dizia, malandro é malandro, mané é mané. E o problema do Brasil é que tem muito mané para pagar a conta dessa elite de malandros que manda no país. Curioso isso, né? A denúncia. Botei só pra gente falar do Dedé, pra gente voltar a falar do Banco Master. Você vai entender agora. Tinha tempo que eu tava querendo comentar sobre isso. Eu vi essa nota e aí eu lembrei de um texto que eu tinha lido, que eu falei, alguma hora esse texto vai fazer sentido, porque envolvia a Gafisa. BTG avança sobre ativos da Gafisa. Depois de executar as garantias de Nelson Tanuri relacionadas à Liga Telecom, Light e Aliança Saúde, o BTG avança sobre alguns bons ativos da endividada Gafisa. Nesta semana, o diretor executivo do BTG, Alexandre Câmara, se reuniu com Tanuri para tentar comprar alguns bons ativos da construtora incorporadora, como a Lar de Oscar Freire e tudo mais, pipipopô. Aí isso daí me fez lembrar desse texto, do Ricardo Schweitzer, assim que se pronuncia. É um cara aí do mercado financeiro. Um pouco mais independente. Um pouco mais, né? Ninguém sempre independe da Farinha Lima. E aí ele escreveu aqui, né? O preço de estar certo no Brasil. Ou, por que um gestor de fundos precisa de escolta armada para almoçar no Itaim? Como é que esse caso tem relação com o Banco Master? Como é que essas coisas todas se conectam? As últimas notícias me fizeram pensar muito em Vladimir Timmermans. Pensar em Timmermans me faz pensar na minha própria hipocrisia, porque eu nunca escrevi sobre ele, nunca o mencionei publicamente, nunca associei meu nome ao dele. E agora,
Operação Compliance Zero nas manchetes, com Vorcaro preso, com Nelson Tanuri sendo investigado pela Polícia Federal, com a Justiça aceitando a denúncia de insider trading na Gafisa. Opa! Eu fico aqui confortavelmente sentado, pensando em escrever um texto elogioso sobre o homem que disse tudo isso antes de todo mundo. O agravante: ao contrário da maioria do mercado, eu sou totalmente independente. Não tenho sócio institucional, não tenho banco por trás, não tenho rabo preso com ninguém. É um privilégio pelo qual paguei caro e que torna meu silêncio ainda mais difícil de justificar. Eu não tinha nem a desculpa que a maioria tinha. Convenhamos que é fácil homenagear alguém depois que a história prova que ele estava certo. Difícil era estar ao lado dele quando a história ainda não tinha se decidido. E eu tive a chance de estar, mas deixei passar. Para você ter um relato sobre bolsonarismo, né? Vocês tiveram a chance de estar ao lado do bolsonarismo, mas vocês preferiram nos abandonar. Na Faria Lima, no Pai do Tempo, você pega esses assessores de investimento, né? Os AIs independentes. Eles não são tão independentes. Normalmente estão associados a duas grandes bancas, ou a XP ou ao BTG. Eu não vou explicar, entrar em detalhes, mas você que tiver interesse, pesquisa aí, dá um Google que você vai entender o porquê disso daí. Porque você precisa ter uma certa estrutura. Continuando. Para quem não conhece, o Vladimir Timerman é fundador da Ash Capital, uma gestora de investimentos de São Paulo, filho do infectologista Arthur Timerman, um dos maiores especialistas em área do Brasil, e batizado em homenagem a Vladimir Herzog. Circula descalço pelo escritório em Pinheiros, tem um tabuleiro de xadrez na mesa. É o tipo de personagem que o mercado financeiro classificou como ativista, e a palavra educada que a Faria Lima usa para incômodo. Um cara chato. O modelo de negócio da Ash é comprar participações minoritárias em empresas e, a partir dessas posições, brigar contra controladores que ele considera terem governança ruim. Ele fez isso na Terra Santa, na Aliar, na Go Smiles, dentre outras. Mas o caso que define a carreira dele, a epopeia pela qual ele pagou o preço mais alto, é a guerra contra Nelson Tanuri. Nelson Tanuri que comprou a empresa que só dava lucro na mão do Tarcísio. Ai, parabéns, Tarcísio. Eu não vou esquecer, né? Tenho que dividir a direita. Esses dias eu tô sem dividir a direita, eu tô até ficando triste. Timerman denunciou durante anos irregularidades na Gafisa. Disse que Tanuri manipulava operações societárias, usava informação privilegiada e operava como um controlador oculto. Disse que existiam ligações entre Tanuri, fundos offshore e o Banco Master. O Timerman disse que Daniel Vorcaro era cúmplice. Ele disse tudo isso quando dizer tudo isso era considerado, na melhor das hipóteses, excentricidade e na pior, crime. E o sistema respondeu como sistemas respondem quando alguém aponta o que não deveria ser apontado. Tanuri processou o Timerman mais de 10 vezes. A Justiça de São Paulo o condenou a quase 2 anos de prisão por perseguição. Stalking no jargão técnico de quem quer transformar denúncia em patologia. Teve busca e apreensão na própria casa. Censura prévia que o proíbe de falar sobre Tanuri. A Abradim pediu 20 milhões em indenização. O Banco Master e o Vorcaro, olha só agora, representados pelo escritório da esposa de Alexandre de Moraes na única causa reconhecidamente patrocinada por tal banca advocatícia, em troca daquele contrato cujos termos vieram a público recentemente, moveram queixa-crime por calúnia contra ele. Esse é o caso. Esse é o caso. Esse é o caso que a Imperatriz advogou pelo Paquito. Um homem que denunciava o Tanuri, denunciava as mazelas da Faria Lima. Os CDBs do Banco Master não se venderam sozinhos. Os bancos que venderam CDBs do Banco Master, eles receberam comissões. Estima-se que algo em torno de 1 a 2%. De 1 a 2%. O banco do irmão do Constantino, que o Constantino segue defendendo nas redes sociais, 1% teria embolsado em torno de 260 milhões, 2% em torno de 520 milhões. O Brasil não chegou onde chegou de forma aleatória, mas pela cumplicidade. Da mesma forma que a direita fala que, olha, as decisões do Supremo não são problema de um. Os outros ministros acabam por apoiar, que quando vai para o plenário, a turma apoia. A continuação do inquérito das fake news conta com o apoio da corte como um todo. A Faria Lima é isso daqui.
Quando aparece o doidinho da praça, na Faria Lima, tentando denunciar alguma coisa, ele é perseguido, ele é denunciado. Tá aqui. Prazer, Faria Lima. Vocês acham que a Faria Lima não sabe que é Daniel Vorcaro? Ninguém sabia da Faria Lima sobre os CDBs do Master. Tanto sabia que o Itaú, que de santo não tem nada, não quis vender em nenhum momento. Não teve nenhuma venda. Não vai vender isso. E eu acho que você tem que ter uma certa responsabilidade sobre o que você vende, né? E aí essa é a crítica do Constantino, tentando blindar, né, os interesses dele, falando, não, a culpa não é de quem vende. Aí ele usa a analogia do supermercado. Não, você vai no supermercado, se você comprou açúcar e bacon, a culpa é sua. Você podia comprar frutas e comidas saudáveis. Entende como são as coisas no Brasil? Coisas não acontecem de forma aleatória. Esse é o caso. A Imperatriz advogou. Curioso isso, né? A queixa foi rejeitada em todas as instâncias. A Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo reconheceu em parecer formal que as denúncias de Timerman eram procedentes. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra a Tanuri por insider trading. A Polícia Federal deflagrou a compliance zero. O Vorcaro foi preso, o Master foi liquidado. Tire as suas próprias conclusões. Existe uma cena em Crime e Castigo em que Raskolnikov, o protagonista, né, de Dostoiévski, se pergunta se tem o direito de transgredir a moral ordinária em nome de algo maior. A resposta de Dostoiévski é complexa. Raskolnikov está certo sobre a corrupção do mundo à sua volta, mas os métodos que usa para corrigi-lo o destroem por dentro. Timerman não matou ninguém, mas a estrutura narrativa é a mesma. Ele viu a fraude, decidiu que tinha um direito ou dever de expô-la e pagou um preço pessoal desproporcional. Excruciante. A diferença é que Raskolnikov agiu por delírio filosófico. Timerman agiu porque era acionista da Gafisa. E seu fundo dependia de que a governança funcionasse. Aí tu vê como é que tá a Gafisa agora, né? Agora vem a parte que eu preciso falar sobre o resto de nós. Em 1964, uma mulher chamada Kitty Genovese foi assassinada em Nova York. O caso ficou famoso porque 38 vizinhos ouviram os gritos e ninguém ligou para a polícia. Virou referência clássica em psicologia social, efeito bystander. Quanto mais gente testemunha a emergência, menor a chance de alguém agir. Cada um assume que o outro vai fazer alguma coisa e ninguém faz nada. O mercado financeiro testemunhou o caso Timerman com os vizinhos de Kitty Genovese. Como os vizinhos de Kitty Genovese testemunharam o assassinato. A diferença é que os vizinhos de Kitty não tinham planilhas de Excel demonstrando que os gritos eram procedentes. Você direto. A maioria do mercado viu mérito nas denúncias de Timerman. Gestores, analistas, advogados, jornalistas, muita gente sabia, muita gente comentou em off, muita gente balançou a cabeça com ar grave em jantares privados e disse: esse Tanuri é complicado, antes de pedir a segunda garrafa de vinho. E na hora de se manifestarem publicamente, as exceções cabem numa Kombi. E eu me incluo nessa maioria silenciosa. Nunca escrevi uma linha sobre o assunto, nunca me posicionei, nunca associei meu nome ao de Timerman quando isso significava alguma coisa, quando ele precisava de que outros, né, dissessem estamos vendo a mesma coisa. Timerman da vida, tem o Eduardo Talhaferro, tem as denúncias do David Aga, precisava pegar aí Vaza Toga e Talhaferro. Não vamos nem voltar, mas foram várias denúncias ao longo dos anos, né? Confesso, não foi por acidente, foi por cálculo. O risco reputacional de se associar a um cara que acumulava processos criminais era alto demais. Tipo defender Bolsonaro, né? O risco de ser arrastado para a mesma cama de gato jurídica era real. Entrar no inquérito das fake news. Eu sou peixe pequeno demais para me meter no imbróglio desse tamanho. Meus filhos precisam comer. E havia, sejamos honestos, um componente mais simples, a covardia. Esse sou eu, viu? A covardia racional de quem olha para o cara descalço brigando contra o sistema e pensa: alguém precisa fazer isso, né? Mas esse alguém não precisa ser eu. Eu conheço o Timerman pessoalmente. Estive com ele a única vez para almoçar um kebab do Itaim. Ele anda com segurança armada em pleno Itaí na hora do almoço. Pense nisso por um momento. Um gestor de fundos precisa de escolta armada para almoçar no bairro nobre de São Paulo. Isso porque ele denunciou irregularidades corporativas. Cara, no lugar dele eu também andaria, né? Isso é a Faria Lima. Porque ele está denunciando a safadeza na Faria Lima. Precisa de segurança armada. Antes mesmo de me conhecer pessoalmente, Timerman confiou em mim para testemunhar em um procedimento arbitral movido contra ele. Por quem? Pelo Nelson Tanuri. Ele confiou em mim. Eu nunca me manifestei publicamente por ele. O anti-herói só existe porque os supostos heróis se recusam a aparecer. Capitão América jamais ficaria quieto. Capitão América teria denunciado o Tanuri na CVM, convocado uma coletiva de imprensa e dado uma entrevista emocionante ao Fantástico. Capitão América
representação fiel do arquétipo do herói público não existe. Não no mercado financeiro brasileiro. E é por isso que precisamos de anti-heróis. Precisamos de gente que faz a coisa certa pelos motivos impuros, porque gente que faz a coisa certa pelos motivos puros simplesmente não aparece. Timerman apareceu descalço, barulhento, processado, censurado e certo. O pai dele batizou o filho em homenagem ao Herzog. O jornalista que a ditadura matou por dizer o que não podia ser dito. O filho cresceu e foi perseguido judicialmente por dizer o que não podia ser dito. Se pudesse ver o futuro, talvez o pai tivesse escolhido outro nome, ou talvez tivesse redobrado a convicção na escolha feita. Nem todo herói usa capa. Alguns andam descalços por um escritório em Pinheiros. CVM, Pinheiros... Timerman, Tanuri. Vamos lá. Mas não quero terminar esse texto com a celebração, seria fácil demais. Mais do que isso seria desonesto. Porque o sal da vitória de Timerman é o seguinte: anos de processos judiciais, condenação criminal por stalking, busca e apreensão na própria casa, censura prévia, ação de 20 milhões, reputação sistematicamente atacada pela máquina jurídica de um empresário que contratou como advogada a esposa de um ministro do Supremo, Imperatriz. A vindicação veio sim, mas veio depois que o Banco Master foi liquidado. Ou seja, foi necessário que o sistema inteiro desabasse para que alguém reconhecesse que o cara descalço de Pinheiros tinha razão. Isso é uma história de redenção ou o maior desincentivo possível para o próximo denunciante. E convém lembrar, a redenção moral não se traduziu em redenção financeira. O negócio de gestão de Timerman foi praticamente arruinado ao longo desses anos. A Ash Capital, que deveria ser o veículo de sua tese de investimento, virou o veículo de sua guerra pessoal contra o sistema. Ele estava certo, mesmo assim perdeu. No Brasil e contra o establishment, mesmo com razão, é algo um tanto quixotesco. O Brasil não tem um mecanismo funcional de proteção a denunciantes no mercado de capitais. A CVM, que deveria ser a primeira linha de defesa, atravessou essa história inteira como figurante. A mensagem implícita para qualquer gestor que esteja vendo uma fraude agora é: se você abrir a boca, vai passar pelo que Timerman passou. E talvez daqui a 5 anos alguém reconheça que você estava certo, talvez. Enquanto isso, os incentivos continuam intactos. Tanuri processou Timerman com advogados que custam mais do que muita gestora fatura no ano, o judiciário aceitou as teses de perseguição, a censura prévia foi concedida. O custo de denunciar é assimétrico ao ponto de ser proibitivo para qualquer pessoa que não tenha a teimosia ou a loucura, de um Timerman. Ou seja, lutou e no fim, financeiramente, não ganhou foi nada. Só dor de cabeça, a não ser a certeza que tentou fazer o certo. Aí, olha que curioso. Dias atrás, dia 11, eu vou mostrar para vocês a notícia. Saiu essa notícia aqui no Lauro Jardim, ó. O polêmico indicado de Lula à CVM e as menções a ele na delação premiada. O time é do escritório em Pinheiros, né? Pois bem, sabe, não é Pinheiros, né? Mas tem sobrenome Pinheiro. É o Arthur. Arthur Pedro Machado. Arthur, amigo meu, lá do Quinto, entrevistou comigo junto ao Flávio. O Arthur aparece nessa nota. A delação de Martim Fernando Corren era centrada nos negócios do seu sócio. Delação que não foi apresentada nenhuma prova da delação. As pessoas não querem nem se parar para entender o que é o caso do Arthur. Aí está sendo de acordo com Corren. E ele nunca apresentou nada para corroborar com as suas denúncias. O indicado por Lula para comandar a CVM era pessoa importante na questão patrimonial de Arthur Machado, né? Tem mais coisa na matéria. Aí quem é que vai lá gritar nas redes sociais? Rodrigo Constantino. Do irmão dele, ele não fala nada. Do banco do irmão dele, ele não fala nada. E aí ele vai lá para falar, ó, o Arthur. E aí agora ele quer dar a entender que o Arthur é que indicou Otto Lobo para a CVM. Vamos lá. Otto Lobo já estava na CVM quando o então presidente, o Joãozinho, renunciou depois que ficou exposto os vínculos do João e seu irmão com o BTG. O irmão dele é do BTG, né? Aí ele renunciou, falou que por pressão. Quem está bancando a indicação do Otto Lobo, e a gente comentou isso, saiu no Lauro Jardim por diversas vezes, é Joesley Batista. Aí o Constantino foi dar ataque de pelanca, porque eu tava falando dele ontem, lavando a alma, falando maluquice, querendo lacração, uma luta que não vai, sabe? Ai, meu Deus do céu. Aí ele posta lá o vídeo com aqueles comentários sempre pela metade, e o Trelli responde ele falando o seguinte, né?
A prova de sua canalice está no próprio texto. Eu dei o benefício da dúvida para você algumas vezes, mas já tem um tempo que vejo que não é mais a questão de burrice. Você sabe o que quem fala de Alexandre de Moraes há muitos anos. E que todas, 100% das pessoas que ouvem qualquer programa dele, sabe de quem ele está falando quando cota o inominável, o imperador de Dom Pedro III. Quando não fala que o Moraes, né? Quando não fala aqui, sei lá, o Alexandre de Moraes... Eu não sei, sabe? Gente, olha, é desonestidade, pessoal. Não é um debate de ideias. Não é uma divergência. O Constantino é uma pessoa abertamente desonesta. Só existem duas possibilidades. Você sabe disso, é um canalha, desonesto. Ou você não sabe disso, é um idiota. E canalha porque sabe que era só dar play em 99% dos vídeos do Kim que saberia que está mentindo e difamando. Assim como você vai com todos aqui do Quinto Elemento. Aliás, é justamente o tipo de postura que me faz ter a certeza que eu estou do lado certo nessa história. E serve para você, para todos os amiguinhos que nos acusam, ao canal, né, o Arthur, ao Kim, de um monte de coisa, que o nosso próprio conteúdo comprova que é mentirosa. Aliás, tem uma teoria de que vocês podem acreditar até um pouco, né, nas porcarias que vocês falam. Porque além de burros e sacanas, são extremamente arrogantes e nunca devem sequer ter se dado ao trabalho de ouvir uma pequena parte dos milhares de vídeos que produzimos que temos a dizer. Eles ficam o tempo todo chamando, não, os duguinistas. Eu nunca vi ninguém do Quinto Elemento defender nenhuma tese do Alexander Dugin, demonstrar nenhum tipo de simpatia. Nenhuma, zero. Eu queria saber de onde eles tiraram isso. Aí eu venho o Constantino, você se perdeu, passou a ser sustentado por quem indica camarada lulista para a CVM, uma pena. Aí o Renato pergunta, eu não sabia que o Triado trabalhava para o Joesley Batista. Aí, gente, eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Olha que coisa curiosa. Se você pesquisar, de junho do ano passado, quando o Joãozinho, que era o ex-presidente da CVM, renunciou até hoje, e que serão várias notícias do Otto Lobo, você coloca lá, ó, Otto Lobo, Arthur Pero Machado. Só tem 3 resultados no Google. Os 3 estão relacionados, né, é a notícia do Lauro Jardim, uma pessoa que postou a notícia do Lauro Jardim no Facebook e a Bip Money que replica a nota do Lauro Jardim. Desde junho. Mas o Lauro Jardim abordou que o Otto Lobo era o cara do Joesley Batista, contava com apoio de gente do Centrão, do Alcolumbre, do Ciro. No Ciro Nogueira eu tô na dúvida. Enfim, falou de um monte de gente que apoiava o Otto Lobo. Não saiu nenhuma notícia. Agora, tu quer uma coisa curiosa? Olha qual é a data dessa notícia. Dia 11. O que aconteceu no dia 10? Coincidentemente, no dia 10 é o dia que o Estadão fala que quem organizou as reuniões e os eventos, né? A agenda do Flávio lá na França foi o Arthur. Uma nota que cai como uma luva para quem queira queimar o Arthur, queira queimar a turma do Quinto, queira nos queimar para tentar nos afastar da campanha do Flávio, né? Assim, é uma questão curiosíssima. Teve tanto tempo pro Lauro Jardim falar sobre isso e ele escolhe falar um dia depois de ser revelado que foi o Arthur que organizou as agendas. Coincidência, né? Aí você pega o Arthur. Qual a história do Arthur? É o cara que foi perseguido na Faria Lima. É o cara cuja empresa dele, ó. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Mostrar aqui, ó. Uma carta do Congresso dos Estados Unidos, né? E com certeza pro Constantino só vale se for a favor dele. Acho que foi fevereiro. Deixa eu abrir janeiro aqui também pra ver das dúvidas. Mas acho que foi fevereiro. Olha aqui o negócio aqui. Deixa eu ver. Não, foi fevereiro. Foi fevereiro? Foi? Ah, não, foi aqui mesmo. Foi aqui, foi fevereiro mesmo. Pera aí. Olha lá. Aqui, ó. Olha. Por gente como você que vivemos o totalitarismo do judiciário, o mais legal é que você ainda vai operar na bolsa que eu criei. Se não já usa o sistema, é claro. Apesar de ser complexo, é feito para qualquer um entender, né? Em tempo. Quando tiver uma dessas, me liga. Aqui é uma carta do Congresso Americano em 2015, recomendando e se investisse. O Arthur, ele quebrou o monopólio da Bolsa de Valores. Foi perseguido por isso. Arthur já deu entrevistas. A gente tá falando isso aqui tem mais de 4, 5 anos sobre o processo de perseguição. Mas perseguido no Brasil, só quem Constantino disse que é perseguido. Delação, né? Do jeito que o pessoal gosta, sem nenhum tipo de prova para corroborar, só pode criticar se for a do Mauro Cid. Conta ninguém mais.
É um bandido, todo mundo é bandido. Por quê? Porque não quer baixar a cabeça pro Partido Novo, pra Deltan Dallagnol, pros chefes do Constantino, pro irmãozinho dele. Não, tá do lado errado da história. Sabe assim, é surreal, bicho. É surreal. Só quem tá certo é eles. Só quem pode ser injustiçado são eles. Ainda tá aqui, ó. Se conseguir a aprovação que foi, a ATS vai se tornar the first, aqui, ó. O primeiro competidor no Brasil, né? Contra o monopólio da Stock Exchange, da bolsa, do operador BMF Bovespa, né? A B3. Vai se tornar o primeiro competidor que vai quebrar o monopólio. Mas não, velho. Mas... Foi. E cortou. Eu não tenho cortado por muito tempo. Enfim, à luz do caso do Timerman e tudo mais, olha isso daqui, sabe? Tenta analisar, veja o caráter dessas pessoas. E eu te digo uma coisa, Constantino. Se o Arthur tivesse indicado o Otto Lobo para a CVM, eu ia pedir pessoalmente pro Arthur, porque é função da CVM fiscalizar os CDBs. Eu ia mandar fiscalizar os seus DBs. Então é bom você ficar quieto, porque se fosse verdade, os CDBs seriam investigados. E eu vou terminar com o Cláudio Dantas, que ninguém vai me... Pelo menos o Cláudio Dantas até então era isento, né? Extremamente ligado ao Partido Novo. Vou deixar que o Cláudio Dantas termine falando. Aí outra coisa, o Constantino acaba de provar que ele assiste quando ele quer os vídeos, tanto que ele postou um recorte ontem. Então espero que hoje, Constantino, uma vez por todas, você entre em campo para criticar e assim como eu, como Cláudio Dantas, cobrar esse tipo de investigação do banco do seu irmão. Um pouquinho para raciocinar, a turma da direita aí. Porque vocês estão sendo idiotas úteis de um sistema de poder que ele é muito maior do que vocês imaginam. Esperando ver se alguém resolve, se alguém, de repente, lá na Polícia Federal, na nossa querida e impoluta Polícia Federal, resolve investigar a XP e o DTG. Ou se a gente vai continuar nesse teatro. Desculpem, essa investigação é um teatro, tá? Ela tem sua razão, ela está diante de elementos fortes. O Hugo acabou de mencionar aqui. Agora, não dá para ouvir o que eu tô ouvindo do CEO da XP e achar que isso é normal e que tá tudo bem. Então, assim, ou tá... Não dá pra ouvir o que eu estou ouvindo do CEO da XP e achar que tá normal. Pois é, né, Dantas? Eu tô na mesma posição que você. Sendo atacado. Em parceria, inclusive, com o Leandro Ruschel, né? E a turminha do grupinho do WhatsApp. Todos juntos. tudo bem pra todo mundo ou não tá nada bem pra ninguém. E a gente nem chegou nos precatórios ainda. E eu já falei aqui. E a gente nem... Ah, outra coisa. Lembra da história ali do Ricardo, que ele fala, ó, eu sou independente, eu não tenho nenhum sócio institucional, não tenho nenhuma ligação com o banco nem nada. Vai atrás aí da empresa de investimento do Leandro Ruschel, vê se tem algum sócio institucional, alguma coisa. Vê se tem ligação com algum banco. Vê. Vai ver. Vê lá. Mostra aí qual a plataforma que tá por trás. E foi ainda nos consignados, na origem dos consignados. A CPMI do INSS abriu a pauta, depois de várias reportagens minhas aqui do Augusto Lima, do Credit Sexta, etc, abriu a pauta para os requerimentos. Suspenderam, cancelaram a sessão. Estão prometendo retomar a sessão depois do Carnaval para votar esses requerimentos. Me desculpem, tá? Gaspar, Viana, se vocês não conduzirem essa investigação sobre os consignados do Master, que é justamente a investigação sobre a qual vocês têm atribuição, porque a CPMI é do INSS. Então, se vocês têm a faca e o queijo na mão, e se vocês não investigarem o consignado, é porque tem mais coisa rolando aí. Então, eu estou realmente confiante aqui, esperando que vocês quebrem o sigilo do Augusto Lima, que vocês convoquem o Augusto Lima, que era o homem do consignado. Aliás, o consignado é a galinha dos ovos de ouro do PT, desde que ele foi criado lá atrás, em parceria com o BMG. E a gente viu o que o PT sempre fez com o consignado. E a gente viu o Rui Costa assinando o decreto, entregando o Credit Sexta para essa turma do Master aí, através do Hugo Lima, desse Augusto Lima. Tá tudo documentado, eu publiquei. Agora mesmo, a imprensa trouxe aqui agora que o Rui Costa editou um decreto agora, poucos anos atrás, forçando as pessoas que entraram nesse consignado do Credit Sexta a pagar os juros mais altos que eles cobram lá. Porque o que o PT se especializou a explorar, a fazer um discurso pro trabalhador, explorar o trabalhador e dar lucro pros bancos. E claro que parte do lucro vai pro bolso deles mesmo. O PT se especializou a fazer um discurso pro servidor público e explorar o servidor público. Então, assim, vocês
vocês todos da política, vocês dessa infantaria tecnocrata, das investigações, vocês podem direcionar, vocês podem até simular a investigação, direcionar a investigação a pretexto de enganar o cidadão comum. A mim vocês não enganam. E a quem me acompanha vocês também não enganam. E a quem assina a Sociedade Paralela vocês também não enganam. Tá bom? Por isso que eu tô avisando aqui. Todo mundo quer o Dias Toffoli fora? Sim. Quer o Alexandre Moraes fora? Sim. Agora vocês parem um pouquinho pra raciocinar, a turma da direita aí. Quem vestiu a camisa fora Moraes? Hoje a Carol não tá aqui, infelizmente, que ela sempre tem a camisa fora Moraes. Bom dia, antes de tudo, fora Moraes. Marcel, grande abraço. Vocês que vestiram a camisa fora Moraes e que enfrentaram esse sistema sozinhos, sob todo o risco, né? Inclusive com a própria Polícia Federal querendo prender e calar, o Marcel é prova viva disso, que a polícia, essa mesma Polícia Federal, a mesmíssima Polícia Federal, sob o controle da mesma pessoa, de repente, agora tem até o PSOL pedindo a saída do Moraes, vestindo a camisa fora Moraes. Que cacete está acontecendo? Vocês têm que fazer um mínimo de questionamento. Um mínimo! Porque vocês estão sendo idiotas úteis de um sistema de poder que ele é muito maior do que vocês imaginam. E que tem gente muito maior do que vocês imaginam por trás, manipulando vocês. Tem que ser muito otário para cair nessa conversa fiada. Tem gente muito maior, né? Tem que ser muito otário para cair nessa conversa. Eu quero que investir o crédito sexto consignado, os CDBs. Não dá para vender mais de 50 bilhão de CDB e tá lá, o FGC cobre. O FGC cobre se quer. Rapaz, tá de brincadeira, viu? Mas é isso. Enquanto o Constantino chega aí na sua campanha de difamação, de inventar mil uma coisa, é duguinista, eu trato assim, né? Com fatos, com imagens, com documentos oficiais. Eu já disse, velho, quanto mais em seu saco, mais exposto vai ficar. Finge que eu não existo. Tira meu nome de tua boca, cara. Sabe? O teu passado é mais sujo que pau de galinheiro. Tu era o cara que apoiava o que é das fake news. Tu foi o cara que já escreveu o texto na Gazeta que a gente já mostrou aqui, em defesa da ala militar, quando tava perseguindo Felipe Martins. Sabe? Então para, cara. Chamar Felipe Martins de Robert Espirralho. Atacando todo mundo. Aí agora fica querendo pagar de líder de quê? De quê? De que grupo maluco é esse? Toma vergonha na tua cara, sabe? Meu Deus do céu. Debate desonesto. Gente sem caráter. É o que se tornou aí grande parte da direita brasileira. E ainda é um cara que luta pelo Estado mínimo, o Constantino, e trabalha na Bradock e recebe dinheiro público. É pra acabar. É o rei da hipocrisia. Não podia deixar essa passar, né? Vou mandar os vídeos que eu dei pela no Telegram. Falei que tinha muita coisa pra gente comentar hoje, 1h20. Meu Deus do céu, vocês vão ficar putos comigo. Mas, é isso, né? Agora vocês sabem um pouco do caso da Imperatriz. Agora vocês sabem, né? Trazer algumas informações, né? Enquanto a gente só fica de gritaria, lavando a alma. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!